pessoal, estamos de volta agora para falar sobre a unidade 4 do nosso curso de licitações e contratos, que vai abordar as questões relativas às comissões. Começando pela comissão de licitação. A comissão de licitação é o órgão responsável pelo processamento e julgamento das licitações. Deve ter no mínimo 3 componentes, sendo que pelo menos 2 desses 3 devem ser do quadro efetivo da administração. E o mandato dessas comissões é de 1 ano, havendo a necessidade de renovação de parte desses membros a cada vez. A outra questão importante é que a comissão de licitação ela pode ser permanente, com a incumbência de processar e julgar as licitações de um modo geral da unidade da administração, mas também ela pode ser uma comissão especial, constituída com a finalidade de processar e julgar uma única licitação ou um conjunto de licitações vinculados a determinado projeto ou determinado programa, ou mesmo licitações financiadas com determinados recursos. É muito comum que quando o órgão possui recursos de operações de crédito, sejam junto a organismos nacionais ou internacionais, que se constitua uma comissão especial para tratar especialmente das licitações que serão financiadas com aqueles recursos de operações de crédito. A comissão ela tem como regra um mandato de 1 ano, após o que deve ser renovada, precisando, no caso de uma comissão formada por 3 pessoas, que essa renovação se faça em pelo menos 1/3, ou pelo menos uma das pessoas não seja reconduzida para o mandato seguinte. As comissões, elas respondem solidariamente pelas deliberações da comissão. Ou seja, todos os membros de uma comissão são responsáveis solidários pelas decisões tomadas pela comissão, salvo quando aquele que discordar resiste expressamente esta discordância perante a própria comissão, ou em caso de recusa dos demais membros de aceitar aquela discordância, que ele resiste a essa discordância perante a autoridade que nomeou a comissão. Além da comissão de licitação, nós vamos encontrar na Lei 8.666 outras 3 comissões. A comissão escolhida para julgar os trabalhos técnicos que serão apresentados no âmbito de um concurso, e neste caso não há obrigatoriedade dos membros da comissão pertencerem aos quadros da administração, é preciso, todavia, que eles tenham, de fato, conhecimento técnico para julgar os trabalhos que serão apreciados pela comissão. Nós temos ainda a comissão de recebimento, que é a comissão constituída para receber os produtos que serão entregues decorrente
de procedimento licitatório ou não, desde que o volume de recursos que representa o objeto a ser entregue tenha valor superior ao limite para a carta convite. No caso de aquisições, atualmente esse limite é de R$ 176.800 e 176 mil reais. Anteriormente, o valor era de R$ 80 mil reais. No caso das cartas convites, quando o órgão possui uma pequena estrutura administrativa com um número pequeno de servidores, em que há dificuldade para formar uma comissão com pelo menos 3 servidores, é possível a administração designar um servidor ou uma comissão com 2 servidores para processar e julgar as licitações exclusivamente na modalidade carta-convite. É a única exceção quando se permite que a comissão tenha menos de 3 membros. É quando ela vai julgar, ela vai processar e julgar exclusivamente cartas convites. Como eu já falei, a responsabilidade dos membros é solidária sobre as decisões tomadas pela comissão. Essa responsabilidade ocorre no âmbito civil, no âmbito penal e, logicamente, que no âmbito administrativo. A comissão poderá ser desconstituída e os seus membros dispensados a qualquer momento por interesse e decisão da autoridade que a constituiu, que nomeou os seus membros. Não há necessidade de esperar pelo prazo de 1 ano para se alterar a comissão. Assim como, se uma comissão de 3 membros, um dos membros solicita saída, a autoridade deve imediatamente proceder à substituição, já que comissões com menos de 3 membros não podem funcionar para processar e julgar as licitações de um modo geral. Aí temos agora a figura do pregão. Na modalidade pregão, a responsabilidade pelo processamento e julgamento do pregão não é de uma comissão, mas sim de um servidor investido da função de pregoeiro. Para auxiliar o pregoeiro, a administração pode instituir uma comissão de apoio, chamada de equipe de apoio do pregoeiro. Que não tem responsabilidade acerca das decisões tomadas pelo pregoeiro. No caso do pregão, o pregoeiro é o único responsável pelas decisões que tomar, não transferindo essas suas decisões nem para a equipe como um todo, nem para qualquer membro da equipe de apoio. No pregão, também acontece uma diferença em relação às demais modalidades de licitação. Em geral, após a conclusão do julgamento da escolha da proposta mais vantajosa, as comissões encaminham um relatório à autoridade superior e esta sim tem a responsabilidade de adjudicar, ou seja, declarar o vencedor e a ele destinar o objeto licitado e homologar a licitação. No caso do pregão, a adjudicação é de competência de responsabilidade do pregoeiro, cabendo à autoridade superior apenas a homologação do pregão. Ok? Então vejam duas diferenças, né, no pregão em relação às demais modalidades. No pregão não existe comissão, e sim pregoeiro. No pregão, o pregoeiro
é o responsável pela adjudicação. Nas demais modalidades, a adjudicação não é competência da comissão que processou e julgou a licitação. A adjudicação é competência da autoridade que vai homologar o procedimento e será responsável pela contratação e pela ordenação das despesas de um modo geral. Ok, pessoal? Este é o conteúdo da nossa unidade 4. Ela é curtinha e nos slides vocês encontrarão mais informações a respeito das comissões de que trata a Lei 8.666 e na Lei 10.520, do papel, das atribuições, das responsabilidades atribuídas ao pregoeiro. Uma outra observação interessante. Para ser membro de uma comissão permanente de licitação ou de uma comissão especial de licitação, não se exige a comprovação de que os seus membros têm domínio sobre licitação. No entanto, para ser pregoeiro, exige-se a comprovação de que aquele que foi investido da atribuição de pregoeiro tenha um curso de formação de pregoeiro. E se for um pregoeiro em ambiente eletrônico, ou seja, para processar e julgar pregão eletrônico, é essencial que ele tenha também curso voltado para o processamento e julgamento do pregão eletrônico, que neste caso envolve não apenas o conhecimento das regras da Lei 10.520 e dos decretos que a regulamentam, mas também da própria ferramenta em que será processada e julgada a licitação na modalidade pregão de forma eletrônica. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.